Olá, esse é mais um episódio da FUSCast, onde a gente conversa sobre a administração pública na prática. Eu sou a Ana Paula e já quero agradecer aqui os meus convidados. Hoje eu trouxe aqui engenheiros para falar sobre regularização fundiária e planejamento urbano. Antes de mais nada, quero que vocês se apresentem. Obrigado, Ana. Oi a todos que estão nos assistindo. É um prazer para mim ter sido convidado aqui para participar desse podcast. Eu sou o Gustavo, sou engenheiro civil, formado aí há quase 10 anos. Atualmente eu ocupo o cargo de secretário de Obras, Conservação e Serviços Públicos na cidade de Sertãozinho e também atuo de forma autônoma no mercado como construtor e também como aprovador de alguns projetos aí nos entes públicos. Obrigada. Pessoal, muito prazer, eu sou o Bruno Rosa, tenho 33 anos, sou advogado desde 2022, não atuei, não tive oportunidade ainda porque a vida pública em Sertãozinho, atualmente chefiando a Secretaria de Orçamento e Desenvolvimento Urbano do município, ainda não me permitiu seguir essa carreira. Também sou sócio-diretor da Vox2U Escola de Oratória e há 9 anos milito na área pública. Tudo bem, sou o Jefferson Silvério, há 9 anos formado, sou arquiteto urbanista, formado pela Centro Universitário Urbano de Mauá, em Ribeirão Preto. Tenho pós-graduação na área de docência na educação superior, alguns cursos na USP de São Carlos como aluno especial. E estou há 4 anos e meio num cargo público. Atualmente eu sou diretor da fiscalização de obras do município, mas há 4 anos e meio ingressado na área pública também. Muito obrigada, viu, de vocês terem vindo, se vocês estarem participando. Eu já fiquei com vergonha do currículo de cada um, não sei nem porque eu tô aqui. Eu gostei muito quando vocês toparam falar sobre regularização fundiária e sobre planejamento urbano, porque para mim ainda era algo muito desconhecido, né? Então eu vou contar para vocês em que momento da minha vida eu me deparei com essa circunstância fática da regularização fundiária em específico. E dali eu pude observar a necessidade de planejamento urbano. E quando eu falei brincando, né, quase nenhuma cidade tem, isso é uma verdade. A regularização fundiária, ela foi uma surpresa para mim, quando na cidade onde eu atuo como procuradora, foi verificado, na época, o cartório de registro de imóveis, né? Então o cartorário, ele começou a ver que existiam vários núcleos urbanos informais, das quais eu não fazia nem ideia do que era. Então vou ser muito sincero que isso, se algum procurador dizer que sabe, não sabe, precisa saber com exatidão, porque a gente não sabe nem o que é núcleo urbano. E aí a gente começou a se deparar com inúmeros inquéritos civis e começou a perceber que inúmeros bairros, que pra gente era um bairro, eles, na verdade, eles não existiam, de fato, né? Então, eles ali tinham sido loteados de forma ou clandestina ou irregular, né? Até começou, mas parou, perante o órgão municipal. E aí que eu fui tomar uma noção de que aquilo precisava ser regularizado. E quando eu tomei essa noção foi antes da Lei Federal de 2017. E aí eu fui aprender o que era parcelamento de solo, eu não fazia a mínima ideia, né? Então acho que muitas pessoas não sabem, às vezes moram num bairro totalmente irregular, em inúmeras cidades. Aí eu fui participar de cursos e perceber, principalmente no estado de São Paulo, que todas as cidades sofrem com isso, com núcleos urbanos informais, muitas vezes clandestino, e eu percebi que tinha tanto núcleos com pessoas que tinham condição financeira, como aquelas de vulnerabilidade social, né? Então foi quando eu me deparei. Aí depois teve a lei federal, fiz o curso e comecei a participar. Eu entendo que há uma certa complexidade na regularização. Por quê? Não pelo procedimento em si, mas por aquilo que eu encontro dos núcleos. Então eu encontro núcleos muito fáceis de ser regularizados e ao mesmo tempo núcleos que não tem uma rua, tem uma viela. Então assim, não tem nem como preparar água e esgoto. Então, assim, são circunstâncias fáticas que eu acho muito complexas. O que eu queria saber de vocês? Qual a experiência que cada um teve diante dessa situação de regularização fundiária, que é um cenário novo, né? Eu gostaria só de pontuar que esse é um problema generalizado. Acredito que todos os municípios tenham uma situação parecida. A aplicação da lei brasileira de REURB, ela acaba ficando prejudicada muitas vezes até pela deficiência que as prefeituras têm no corpo técnico.
Sertãozinho é uma cidade privilegiada por ter um corpo técnico competente e até volumoso comparado a outras cidades do porte. Nós temos aproximadamente 127 mil habitantes, segundo o IBGE. Mas o que acontece? Nós temos alguns casos de sucesso. Em 2015, nós fizemos uma regularização de 246 unidades num bairro periférico chamado Vila Garcia. Foi feito com sucesso, mas hoje a gente ainda tem uma consequência de uma falha no processo que aconteceu lá em 2015. Depois disso, recentemente em 2023, nós fizemos mais uma regularização em Cruz das Posses, no João Armelino, mais 156. Só que aí você percebe que de 2015 até hoje, a equipe já estava muito mais preparada. Nesse do João Armelino, inclusive, nós tivemos apoio do Cidade Legal, que é um grupo do governo do estado de São Paulo que entra com o aparato técnico quando é uma REURB especial, ou até mesmo com um apoio do governo do estado com infraestrutura quando é uma REURB-S. Nesses dois casos, mesmo sendo S, Sertãozinho já tinha uma infraestrutura básica quase pronta ali dentro desses núcleos informais. Você acha assim, por exemplo, depois da lei de 2017, não tinha mais essa obrigatoriedade junto à Agrapoab. Então, tá lá na lei que o próprio município ou o estado, enfim, ele pode realizar a sua regularização fundiária, ele passou a ter autonomia. Para a gente, ficou muito mais fácil do que levar ao órgão estadual. Para você já entende que teve um apoio maior? Eles nos deram todo o apoio. O aparato técnico. Olha. É que nós não tivemos necessidade de utilizar dos recursos financeiros do estado para fazer a infraestrutura do loteamento propriamente dito. Então essa foi uma vantagem que nós tivemos, mas mesmo assim o apoio técnico nós recebemos. Nós renovamos recentemente agora, se eu não me engano, mês passado, mais um ano do convênio com Cidade Legal para que a gente então continue. Vocês firmaram o convênio lá, a gente nós optou temos. por não Nós firmar. firmamos porque tem nos dado algum suporte em relação a casos controversos que a gente não consegue resolver tecnicamente dentro do município. Entendi. Não, é interessante, porque lá a gente já não... E você, qual... Importante destacar, Ana, que o Bruno trouxe aqui o caso da Vila Garcia, em Sertãozinho, que já há 8, 9 anos, né, passou por esse processo do direito à posse, né, quando os cartórios emitiram as matrículas de cada imóvel. No entanto... Com a finalização, você com fala. a finalização. No entanto, é importante destacar que a regularização fundiária, o REURB, ele não termina aí. Na verdade, a partir daí começa o real trabalho das cidades, porque a gente precisa levar os equipamentos urbanos para que essas pessoas possam ter a dignidade que elas precisam ter. Então, atualmente, a gente está fazendo naquela região um CRAS, né, que é um equipamento social para cuidar da população que precisa receber os auxílios aí da cidade. Temos um campo de futebol que foi recentemente melhorado, também é um equipamento do esporte, e tem, em breve, aí a gente vai fazer também um posto de saúde, né, uma unidade de saúde. Nós fizemos recapeamento junto a um convênio do governo do estado, 3 ruas também acabamos de recapear nesse bairro. Então, é por isso que é muito importante a gente poder atuar nesse sentido, né, de fazer regularização fundiária, mas continuar esse trabalho para que as pessoas possam ter a dignidade que elas precisam, possam ter o direito ao transporte público, à saúde, ao esporte, enfim. Então, a experiência que eu tenho nessa área, né, como secretário de obras, é posterior à que o Bruno tem, né? O Bruno, na verdade, ele está hoje nesse papel de secretário de Orçamento e Desenvolvimento Urbano. Ele é a janela, ele é a porta, né, por onde essa comunicação, essa janela por onde os processos acontecem. Nós, da Secretaria de Obras, tanto eu como o Jefferson, nós atuamos na fiscalização, né, para que que não aconteçam que outros núcleos, né, nasçam, né, e a gente tenha depois que, de forma tardia, levar a dignidade dessas pessoas. Mas então, para que a cidade possa, enfim, ter um crescimento planejado e não um crescimento desordenado, que é o que, infelizmente, esse tipo de ocupação acaba trazendo para o município. Nossa. E qual que é o desafio que você tem na fiscalização? Pois é. Eu tô só aguardando para falar que acho que para mim é uma tragédia, mas para vocês eu acho que está muito melhor. Na verdade, assim, é importante destacar que esses núcleos formados em Sertãozinho são antigos. Nenhum deles são novos agora.
O núcleo mais jovem que a gente percebe lá é posterior a 4 anos, então é anterior à lei. Nós temos em Sertãozinho uma grande vantagem em relação a alguns outros municípios, que é o nosso núcleo rural, que é muito bem consolidado e muito produtivo. Nossa. São núcleos, grande parte são plantios de cana, de açúcar, então não sobra muito espaço para esses núcleos se formarem. Tem hoje em Sertãozinho levantado pelo geoprocessamento, que é contratado pelo município, são 11 núcleos informais no município. Desses 11, 5 já estão no processo de REURB, mas são núcleos antigos. A atuação da fiscalização nisso é justamente tentar coibir a prática de novos. Nós tivemos uma experiência aí há mais ou menos 1 ano atrás, de uma denúncia que estava se formando um outro grupo, mas com uma atuação rápida da fiscalização, só de passar algumas vezes no local, já foi interrompido, não prosperou. Então, assim, além do que a gente conta com como acho que todo município tem essa dificuldade, que é do corpo humano, né? São muito poucos funcionários para tomar conta de uma área tão extensa, principalmente uma área rural do município, que é muito grande. Então, a gente conta com a tecnologia. O município contratou, agora já está em processo de licitação, né, Bruno? Sim. Já em finalização, um sistema de monitoramento por satélite, que a cada 4 meses vai abastecer o departamento de fiscalização com as movimentações de terra, algo clandestino, que a gente vai conseguir atuar mais pontualmente em cada local. Então a gente não vai precisar ficar procurando mais. A gente já vai chegar no local específico. Desde 2017 a gente já tem o sistema de geoprocessamento, que ajuda. Agora em 2024 nós fizemos a renovação da foto. Acabo fazendo pelo gel também. É interessante até esse contraste que o Jefferson passou, porque nós 3 inclusive estivemos em outro município, fomos ver esse sistema funcionando antes de propor a contratação. E lá eles têm uma característica diferente da nossa, que é a improdutividade ao redor da área urbana, o que favorece a instalação desses núcleos com maior velocidade e mais intensidade. O Sertãozinho não tem. Mas mesmo assim, a gente está fazendo um emprego de tecnologia de ponta. Esse sistema de monitoramento, ele traz a cada 4 meses, essa periodicidade foi definida pelo município, mas esse relatório pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral. Conforme a necessidade daquele Ele faz uma nuvem de pontos. Então, fiscal, tem uma movimentação de terra aqui diferente. Supressão de arbóreo. Supressão de arbóreo, descarte de lixo. Ou nós tivemos aqui a edificação de 3 ou 4 unidades coladinhas. Atua. Então, a gente consegue atuar mais rápido para coibir a criação de novos núcleos. Eles não nascem grandes, eles sempre nascem pequenos. Entendi. E aí a gente tem essa tecnologia que pode favorecer. E é importante ver como cada cidade, cada município tem uma preocupação diferente, né? Na cidade de Araçoiaba da Serra, que foi a cidade que a gente visitou, nós percebemos que a grande preocupação deles é realmente a questão do REURB, né? A questão de outros núcleos urbanos sendo criados em áreas rurais. No nosso caso, em Sertãozinho, até pela característica econômica da cidade, que é uma cidade que tem uma indústria muito forte, né, um parque industrial muito forte, tem uma oferta de emprego muito boa, a cidade, até como o Jefferson bem relatou, não tem a característica de criação de novos loteamentos irregulares, por assim dizer. Então a gente está contratando esse sistema de fiscalização para também coibir a prática de construção clandestina, né, irregular, sem o alvará, para que a cidade cresça de uma forma ordenada também, né, para que as pessoas respeitem as leis do plano diretor da cidade. Mas existem sim outras cidades onde a área rural ela não é tão bem aproveitada como a nossa, né, para o sucroalcooleiro, né, o setor sucroalcooleiro, eles têm essa preocupação também da criação desses novos núcleos. Mas eu acho importante também, Ana, trazer para a discussão como eles se formam, né? O porquê. É isso que eu ia falar, estava até esperando você falar. É curioso, igual você falou, cada realidade. Na parte de modernização, eu participei até de um curso em São José do Rio Preto, da Cidade Digital. E lá tinham empresas que estavam trazendo essas tecnologias para a REURB. Então eu falei, olha, é uma preocupação geral. E aí você falou como se forma. Aí você falou dos núcleos antigos. Vou até fazer essa pergunta para dar um gancho. Qual que é o núcleo mais antigo que você tem lá? Tipo, quantos anos?
Tem pelo menos uns 40 anos. Exatamente. mais ou menos. Na verdade, na minha localidade, a gente se deparou com núcleos urbanos e informais, não só na área rural, mas claro que na sua maioria é na área rural, isso é um fato, mas muito antigos. Então, foram feitos loteados de forma extremamente precária e desordenada. Então, são lotes, cada um com tamanho. Então, é daquele jeito, né? Um tem fosso, o outro não tem. E como eles surgem? Então, lá onde eu tô, 90% da REURB, ela é REURB E, é específico. Não são núcleos informais. Então, a cidade conseguiu, em relação à vulnerabilidade, criar núcleos legalizados. Mas a maioria é assim. É uma pessoa que tem uma fazenda grande, vou falar de uma maneira decente, é para quem está ouvindo, não sabe o que é, falar, mas o que é isso que eles estão falando? A pessoa tem uma fazenda grande, ela resolve lotear do jeito dela, vender contrato de boca a boca na gaveta, e aí quando você vê, você chega lá, tem 30 casas, ou viraram chácaras, ou enfim, e tá todo mundo morando lá de qualquer jeito, de qualquer forma, e a gente não sabe. E aí você vai no cartório, você ainda falou, né, às vezes tem não tem nada, ainda no cartório tá constando como se fosse a fazenda. Então, foi quando eu me deparei que a maioria dos núcleos lá se formaram dessa forma. Então, a gente está tendo que regularizar, você falou 11? Isso. Tem Quantos mil habitantes tem na cidade? 130 mil, mais ou menos. Eu estou numa cidade de 30 mil habitantes e eu tenho que fazer 14. Então, você vê que eu venho de um lugar onde era normalizado, vou ser muito sincera. Não tinha fiscalização. Por isso que eu quis iniciar falando que no nosso caso precisou o cartorário local, né, o oficial de registro e o Ministério Público tomar. Como foi para vocês esse início? Quem falou, tem coisa irregular? Nós temos alguns requerimentos, tem pessoas que querem regularizar e aí procuram a prefeitura, que é a grande parte. Nós tivemos um caso emblemático recentemente, todos nós aqui participamos, em relação aos ranchos. Era uma ação movida pelo Ministério Público contra a Agropecuária Iracema, que é uma usina da região, numa área de proteção ambiental. Eram poceiros que vinham de quantos anos, Jefferson? 60 anos. Isso. 60 anos. 60 anos. Pode ir usando, vai fazendo, e o pessoal foi construindo ranchos, mas não era ranchinho, era rancho mesmo, ranchão. De grande porte. Lá o início começou dos ranchos com os funcionários da própria fazenda. Os gerentes e que tinham cargos de elite nessa fazenda e nessa usina, e começaram a construir ranchos para passar final de semana, mas era bem espaços, um aqui, outro acolá. Aí começou, se tornou núcleo. E aí nós tivemos, essa ação já tinha transitado em julgado, já estava com execução para demolição, até o momento em que nós acolhemos o pessoal e falamos, vamos estudar se existe a possibilidade de regularizar. Porque qual que era a demanda principal do Ministério Público? É uma construção irregular num núcleo urbano que não está, do núcleo extra-urbano que não está agregado ao tecido do município, tecido urbano do município. Portanto, totalmente irregular e dentro de uma área de preservação, vamos derrubar. Você falou um ponto importante, que foi quando eu entendi a essência da regularização. É meio ambiente. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não é só a urbanização em si, mas o meio ambiente. E aí o Gustavo ainda falou um comentário de trazer equipamentos para aquele núcleo. Eu também não... Quando eu fui estudar, eu entendi. Eu falei, se aquilo agora é um núcleo, e eu, prefeitura, fechei o olho 40 anos, agora eu tenho que propor para aquela localidade que eles tenham assistência social, saúde. Aí que eu fui percebendo a complexidade. Mas nós tivemos um impacto, e tributário, né? Também. Mas nós tivemos um impacto social e ambiental muito grande com a demolição dos ranchos. Por quê? Vocês chegaram a demolir? Nós não, né? O Poder Judiciário determinou a agropecuária. Foi isso que aconteceu. Eu entendi que tinham permitido que eles se mantivessem no local, não foi? Não. Em torno de 500 ranchos. A prefeitura pegou, fez um estudo amplo, definiu que se tratava de um caso de REURB-S. Porque apesar de estar longe da sede, estava bem... Mas seria S mesmo? S. Aí nós vamos entrar depois no aspecto legal, que a montagem da lei não ficou adequada. Porque o município queria aplicar a lei federal. O Ministério Público falou, vocês têm que ter uma normativa municipal.
O que não é necessário. Aí nesse caso, foi logo na transição, quando eu assumi o cargo, eu falei, eu não acredito que a gente precise seguir uma norma, sendo que a gente tem uma federal que desburocratiza o processo. Mas enfim, nesse caso, o negócio já estava tão avançado que não tinha muito que a gente fazer. É que, na verdade, vocês tiveram que cumprir essa decisão judicial, do jeito que estava ali. A prefeitura se manifestou nesse processo umas 3 vezes. Eu mesmo fui ao balcão do fórum adicionar um ofício com o estudo social dizendo que era caso de reurb-s, então o município solicitava a oportunidade de regularizar. Eu, inclusive, cheguei a assinar um auto de demolição, mas antes mandei para a Procuradoria Jurídica para ter certeza, né? Porque a gente tinha esse impasse. Poxa, vai fazer o reurb, não vai? É para demolir ou não? Mas, inclusive, a própria Iracema, enfim, já fez a demolição. Já está. Nós conseguimos, vamos dizer assim, segurar uns 3, 4 meses, mais ou menos. Sim. Foi o tempo das manifestações, nós fizemos um levantamento a partir do GEL, e visitas em loco, junto com a assistência social, junto com o meio ambiente. Por quê? Que legal, tipo uma rede. A prefeitura, aí toda. o pessoal, foi bem polêmico esse caso, porque os rancheiros falavam, a prefeitura foi omissa, o prefeito foi omisso. E foi. Por muitos anos foi. Sim, Mas eles também não tiveram interesse em regularizar aquilo antes. O processo vinha desde 2012. Você tocou no ponto que eu, enquanto procuradora, fico nessa... Eu vou usar essa nomenclatura, essa ladainha. E aí, um dia, o promotor virou pra mim e falou, eu já entendi. Eu sei. Nenhuma dessas pessoas tiveram interesse de regularizar. Elas só estão regularizando porque agora elas estão vendo que tanto o cartório local quanto o Ministério Público estão agindo. Então, agora todo mundo, igual você falou, todo mundo começou a procurar a prefeitura. Todo mundo se coçou, é verdade. Só que quando a gente até começou falando, que eu ia falar de planejamento também. A prefeitura, ela é omissa porque você falou, né, o tanto que perde, por exemplo, tributário que nós falamos, é uma omissão muito gravosa do município. Então, ele está vendo, ele está tampando o olho, ele poderia estar recebendo imposto daquelas casas, ele não recolhe e assim fica. E aí não tem. Aquelas pessoas, aquele núcleo não existe. Então, que unidade básica de saúde que ela tá? Não, aí vai lá e infla alguma unidade. Então, assim, eu sei que tem esse ônus, inclusive todas as vezes eu tento incluir todas as pessoas que lotearam no polo passivo da ação como réu, mas eu entendo que não tem como a gente apagar a omissão do poder público. Mas aí nesse caso, nós tivemos um impacto ambiental muito grande, nós tivemos o recolhimento de centenas de animais. Isso eu tô falando da demolição. Porque antes da demolição, nós fizemos... Como assim esse recolhimento? Explica pra gente. Eu vou tentar voltar um pouquinho atrás para você entender o contexto. Quando a decisão já não tinha mais como voltar, eles tentaram anular essa ação no tribunal. Tudo que dava para fazer juridicamente, tanto os rancheiros para não demolir, quanto a agropecuária para cumprir a execução e demolir logo. Foi um embate bom, né? Foi. E aí a gente tinha ali o poderio de uma grande empresa contra pessoas que tinham uma insuficiência para poder atuar perante o poder judiciário. Muitas pessoas se aproveitando dessa situação também, enfim. E aí, nós fizemos todos os estudos. Primeiro, nós tivemos que fazer todo o desenvolvimento da legislação municipal solicitada pelo Ministério Público. A contragosto, mas nós fizemos. Eu sei. A lei ficou tão ruim, mas tão ruim, que é impossível aplicar. E não é errado você falar isso. Não, mas ela ficou ruim. Existem leis que são feitas na base do absurdo mesmo. Elas são inaplicáveis. Ela ficou inaplicável. Inclusive, depois tivemos que fazer um decreto normatizando a aplicação da lei. Lei ruim. Nós tivemos que definir os critérios de avaliação da comissão, enfim. Esses decretos eles vinham em decorrência da normatização da lei propriamente. Mas ela ficou muito ruim. Então, hoje, para você regularizar alguma coisa em Sertãozinho baseada na lei municipal... É mais dificultoso. É impossível. Nossa. E aí, por que disso? Primeiro, foi feita a contragosto dos técnicos da prefeitura. Quem aplica a lei já não concordava com aquilo, porque já sabia que não ia dar certo. Aí como é que vai executar um negócio que você não está em desacordo, né? E aí a gente tem uma deficiência de... aprovou um projeto, aprovou, virou lei. Agora a gente percebeu depois de 3 meses que ela não funciona. Aí você tem todo um reexame daquilo,
propõe novamente, envia para o Poder Legislativo, aí tem a tramitação do processo Porque vocês legislativo. tiveram que alterá-la depois. Nós fizemos umas 2 ou 3 alterações, inclusive tem uma na pauta da Câmara para a semana que vem para votar. Em nenhum momento alguém pensou, poxa, a lei federal é super aplicável, eu vou ficar com ela. Todos nós Porque pensamos. no meu município foi assim. Todos nós pensamos, menos o Ministério Público. O Inclusive, Ministério Público queria derrubar os ranchos. Isso estava assim, na cara. Inclusive, a gente nem entendeu muito bem o tamanho envolvimento nesse assunto em termos técnicos do Ministério Público nesse sentido. É porque a gente está defendendo a questão ambiental. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu nem acho que é uma coisa para a gente avaliar, mas enquanto prefeitura. Mas aí tá, a gente fez uma norma totalmente inaplicável. Aí fizemos aí a norma posta, vamos seguir a norma. Fizemos todo o estudo social. Por que deu S? Porque a avaliação da renda socioeconômica deles, né? Por isso você falou da assistência era social, autodeclaratória. São baseadas em declarações dos próprios proprietários, né? Então a gente não tinha como... Então CS e o próprio poder público municipal é que deveria regularizar tudo. Então, ok. Mas a gente precisava... A gente sabe que teoricamente ele nunca ia ser S. Por isso que eu estranhei na a hora prática, que ele falou. o padrão das propriedades não Exato. condizia com a declaração. Obviamente que isso em outra etapa poderia mudar esse enquadramento. Mas o que a gente precisava ali naquela hora? Criar um enquadramento para se manifestar no processo e dizer ao Ministério Público, apesar disso, nós temos famílias residindo, nós entendemos que o impacto ambiental das demolições é muito maior do que a permanência dos imóveis construídos, e foi. Fora a questão social e o impacto econômico, porque apesar de você não tributar aqueles imóveis, o distrito de Cruz das Posses dependia a economia do distrito de Cruz das Posses dependia diretamente dos ranchos. Eram quase 500 ranchos, como o Jefferson falou. Mas todos foram derrubados? Nem todos. Alguns estão fora da área da agropecuária, que o Ministério Público ainda não mexeu, mas vai mexer. Mas em torno de 70% já foi. Então, e aí uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Vocês entendem, isso foi emblemático, né? Sim. Essa situação. Vocês entendem que isso foi um caso de regularização fundiária ou foi um caso de construção numa área ilegal? Tem diferença? Ou construção numa área ambiental? Foi uma construção numa área ambiental. Não foi nenhum problema o loteamento em si, mas há 60 anos atrás, quando isso se desenvolveu, você não tinha os aspectos ambientais que você tem hoje. Então tudo que está lá já está posto há muitos anos. A gente tinha que encarar isso com a temporalidade necessária. Não adianta... nós vamos chegar agora, assim, é um caso de impacto ambiental, então derruba mesmo. Tinha gente morando, tinha famílias que estavam morando lá. Sim. E, Ana, assim, nós como poder público, né, hoje nessa situação, representando o poder público, nenhum de nós deseja causar algum tipo de prejuízo, né, ao munícipe. Então a gente vai fazer demolição no último caso. Primeiro a gente precisa realmente saber se é um caso que é necessário, né, que a gente faça essa demolição, ou se há uma forma de regularizar. Porque de 2017 para cá a gente tem essa lei. A lei veio para isso, né? Para que a gente consiga regularizar e dar a propriedade para aquelas pessoas, porque às vezes essa propriedade é a única propriedade que a família tem e eles desejam passar para os filhos, né? Então, sim, é uma área que certamente é de preservação ambiental. Eles estavam à beira do rio, né? Eles estavam numa área que eles não poderiam ocupar, só que eles estavam ocupando há 60 anos. 60 anos atrás, a lei que hoje rege o tema nem existia. Então, a gente precisava realmente fazer... Isso não foi levado em consideração, pelo que me parece. Foi um conjunto de fatores que culminou nessa decisão. É um processo mais antigo até que a lei, de 2012, se eu não me engano, começou esse processo. E ele veio se arrastando, se arrastando, se arrastando. Quando o pessoal percebeu que não tinha mais volta, bateram na porta da prefeitura e falaram assim, regulariza pra gente ver se dá tempo de salvar. Entendi. A prefeitura entendia nesse ponto, e aí eu posso dizer da minha visão, que compensava regularizar dentro daquilo que regia a legislação, por conta do impacto ambiental da demolição ser maior do que a permanência dos imóveis e o impacto direto na economia do distrito. E outra coisa, se tratava de um núcleo que já estava bem estabelecido. Você não ia ter que fazer uma obra de infraestrutura muito grande para que eles tivessem acesso. Para você ter uma ideia, já tinha coleta de lixo no núcleo.
Nossa, Já então tinha era energia elétrica, a maioria dos ranchos já tinha fossa. E é o que a gente encontra normalmente. Qual era a infraestrutura que a prefeitura teria que fazer? Pavimentação? Não necessariamente. Se você já tiver uma via cascalhada que eles mesmos se propuseram a fazer, maravilha. Ó, agora a gente já tem um outro convidado. Eu nunca vi tanta gente falar de regularização. Onde eu trabalho ninguém sabe, agora tá todo mundo sabendo. Eu queria que você se apresentasse. Olá pessoal, eu sou Daniel Gerardi, eu sou arquiteto urbanista, formado há 15 anos e há mais de 15, 18 anos eu trabalho com aprovação de empreendimentos imobiliários e normalmente com empreendimentos com licenciamento, né, licenciamento pela 6766, parcelamento do solo, mas nos últimos anos tem aparecido muitos projetos de REURB no qual a gente, agora com essa nova legislação, a gente tem a oportunidade de trabalhar também. Eu até para dar um gancho, você estava falando, a gente falou dos ranchos, né? E eu perguntei para você, mas seria o caso de regularização fundiária ou seria o caso de regularizar pelo fato de estar numa localidade legal? Por quê? Eu já peguei situações que não era regularização fundiária, então várias famílias estavam morando numa área considerada área institucional, do loteamento. Então existia um loteamento, era uma área institucional. As pessoas começaram a morar ali perto de um córrego. E aí ficou muito denominada ao pessoal que mora na área verde. Nesse caso, e assim, não eram casas, tá? Eram casebres. Realmente precisou ser derrubada, igual vocês falaram. Só que aí a prefeitura teve que fazer um planejamento, estudo social para retirar aquelas famílias, dando apoio para novas moradias. E também se descobriu que tinha gente que tinha condição, teve que se virar tecnicamente. Nesse caso, uma parte das pessoas que estavam ali era uma área privada. Apesar de ser uma área de proteção, era uma área privada, era da agropecuária. Então não tinha um envolvimento do poder público nesse caso. E ela se tornou uma área de proteção muito depois que esse pessoal já estava estabelecido. Não tinha os mesmos critérios de definição. Mas aí você fala que são critérios ambientais, por exemplo, do ambientais. Código Florestal, Isso. que fala da margem, Exato. do que é considerado Isso. uma APP, né? Antigamente o pessoal possuía aquela área com anuência do proprietário. Sim, verdade. Com anuência por escrito. Muitos deles demonstraram essa anuência. Então a gente Que não deixa de ser um contrato de gaveta, né? E 90%. a pessoa ela e tem... também a gente não pode falar que é uma invasão. Sim, a pessoa ela Não. tem consciência de que ela aquilo pertence Nessa história a ela, que né? eu trouxe, não deixou de ser uma invasão. Ah, sim, não. É uma invasão. Então, assim, é interessante porque existem várias histórias diferentes, né? Mas, por exemplo, o poder público em nenhum momento observou que estavam se criando esse núcleo. Observou, só que tem uma questão importante. A prefeitura, ela vai evoluindo. Sim. Algumas não, viu? Teoricamente, ela tem que evoluir. Uhum. Mas ela nem sempre evolui na velocidade correta. Então, apesar de você saber... Sabe aquela coisa que tem coisa que é melhor não mexer? Eu acho que todas as prefeituras trabalham Acredito que assim. isso foi observado, mas não mexa. Vai deixando, vai deixando. Quando chegou a parte do Poder Judiciário, aí começou a dar esse chabu para todo mundo. E aí começou os poceiros se manifestarem, a agropecuária, porque tinha que liberar o espaço para cumprir a sentença. Nós tivemos, inclusive, sentamos com a juíza, esse processo tramitou perante a comarca de Jardinópolis. E nós fomos, eu e o prefeito, sentamos na frente dela, explicamos, olha, está aqui o estudo. Isso a gente faz mesmo. É caso de REURB. Nós temos condições de fazer a infra, nós temos condições de fazer o REURB. Na verdade, você queria que eles se mantivessem ali. E por que me estranhou? Eu lembro que na época que teve esse boom dos ranchos, que teve no estado de São Paulo todo, porque teve, eu lembro que a maioria dos ranchos permaneceram, não precisaram ser destruídos nem nada, Até demolidos. grandes clubes existem na região de Ribeirão Preto. Em locais que, teoricamente... E ainda é assim, né? Exato, Pé dentro na do água. Pé na água. A juíza olhou pra gente e falou, olha, é verdade, nossa, que bacana, eu já fui juíza substituta em Sertãozinho, eu conheço Sertãozinho, realmente uma cidade com uma infraestrutura boa, com um orçamento bom, então, dá. Aí chegou a sentença, não, toca pra frente, derruba. Ô, Ana, mas eu acho que uma coisa até legal pra gente discutir é realmente sobre essa história da formação dos De núcleos, como se né? formam os núcleos. Porque a gente aí tá falando sobre vários tipos de núcleos e a gente sabe que existem núcleos, né? Como a gente tá falando aqui até de Sertãozinho, que é uma cidade menor. Eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade ao lado... Menor é a minha, a sua tá ótima. Que é uma cidade ainda maior, né? Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto tem uma característica
até um pouco diferente de Sertãozinho, dessa história da formação dos núcleos, que são, os núcleos que vieram de áreas rurais, que hoje estão dentro da cidade, né? Sim, gente, porque a cidade ela se expande. E aí eu posso falar até com propriedade, porque assim, eu moro dentro de um núcleo desse, sabe, que foi dividido em casas, chácaras, lá em 1950, e hoje ele está totalmente rodeado pela cidade. E ele é um núcleo, nesse caso, até o local que eu moro, tem a matrícula individualizada, foi feito uma regularização. Sim. Porém, não aos moldes do REURB, né? Aos moldes do REURB hoje, tem a cidade de Ribeirão Preto não está ainda atuando como Sertãozinho. Mas, voltando a como elas se formaram, são cidades, locais que se formaram de parcelamentos do solo informais, mas no entanto também naquela época era como era feito, né? Ou como a gente já falou também dos ranchos, a localização, o pé na água ali dos clubes, aquilo lá era normal, né? 50 anos atrás. Exatamente. Ou também de situações que vão se formando ali aos poucos. Então, é uma casinha, é outra, como eles falaram. Em Ribeirão, isso não acontece mais tanto, dessa forma pequena. Ela acontece de uma forma muito rápida e grande mesmo. Exatamente. Mas ali aí você ainda vê que existe sim uma organização por trás Mas disso. ó, você né? como arquiteto, o que você entende sobre a parte assim de planejamento urbano? Você entende da necessidade de manter algumas coisas da maneira como elas estão? Você fala, não, Ana, tem um núcleo que realmente não dá para você fazer grandes modificações. Mas você acha que isso atrapalha o desenvolvimento da cidade ou não? Ou dá até uma segurança jurídica para quem está morando naquele imóvel, vai ficar daquele jeito, pronto, acabou. Até algo, né, o Jefferson pode me ajudar também nesse pensamento, mas assim, algo que eu vejo é que esses núcleos, como a gente falou, eles são coisas que já foram formadas há muito tempo. Esses, principalmente, que a gente tenta levar para o REURB, tenta regularizar de forma, às vezes, ou social, ou às vezes até privada, vamos dizer assim. Mas eles são áreas que são ocupadas há muito tempo daquela forma. A pessoa, ela sabe toda a terra que ela está. Né, o que ela está dentro. Ela sabe até onde a água vai, ela sabe aonde que é o problema de escoamento, ela sabe o que dá, o que não dá naquele terreno. Então, assim, é lógico que tem situações ambientais que eu acho que tem que ser respeitadas, mas o REURB, ele vem para regularizar, ao meu ver, aquilo que já está ali há muito tempo consolidado. Até porque a gente pode tratar o REURB como os grandes teóricos falam, né? 4 pilares. O REURB. Jurídico, urbanístico, ambiental e o social. Se a pessoa morar lá 40, 50 anos, a família, aquela família está enraizada ali já. Já criaram filhos, já criaram netos, os vizinhos estão ali. Então, assim, tem que ser tudo avaliado nisso. Não tem o porquê você tirar famílias que já estão enraizadas ali, claro, desde que sejam habitações habitáveis, realmente. Seguras, que estejam em locais, né, não alagáveis, que estejam, enfim, que tenham uma condição mínima. Vai ter uma condição mínima, com de habitabilidade. Em contrapartida a isso, a gente viu aquele episódio... Que não vai contra a defesa civil, né? A gente acompanhou em São Sebastião, no Carnaval, se não me engano, de 2023, aqueles deslizamentos. Sim. Esses núcleos com certeza já eram de conhecimento do poder público. Toda vez alguém me faz essa pergunta. Chega janeiro, aquelas chuvas torrenciais, fala, gente, mas de novo as casas caíram. E eu fico, então, você acha que o poder público já não sabe que ali tem deslizamento? Mas posso dividir uma experiência com você? Pode. Nós visitamos São Sebastião, porque a tecnologia que a gente quer empregar na cidade é uma tecnologia que eles já utilizam e começaram a aplicar muito mais agora por conta desses episódios. O governo do estado, segundo a prefeitura de São Sebastião, isso estou me baseando em depoimentos deles, atuou rapidamente para a construção de moradias para as pessoas desabrigadas. Pergunta se o pessoal quer ficar nas casas. Não, mas quando eu te falei daquela situação da área verde, há 14 anos atrás, a primeira tratativa do poder público foi, olha, então eu vou pegar ou Minha Casa Minha Vida, ou CDHU, e vou construir casa para essas pessoas. E os primeiros contemplados vão ser dessa área, então eu vou tirar. Eles foram lá, ganharam, venderam a casa e continuaram então, lá. aí a gente vai entrar agora num assunto de política pública. Mas aí só para completar esse assunto de São Sebastião, tem uma coisa interessante que é o que você estava falando, Sim. Relevar todos os aspectos. Tá, a gente está falando de uma tragédia, não acho que seja o objetivo, mas nesse caso houve uma atuação do poder público
construiu as unidades em uma área segura, tirou o pessoal, levou. São Sebastião tem aproximadamente 120 quilômetros de território. É um negócio impressionante. A pessoa estava morando no ponto X, que ficava a 2 quilômetros do trabalho dela. Colocaram ela a 100 quilômetros para frente. Que jeito que a pessoa vai trabalhar? Faz sentido, Não né? faz sentido. Então, tem todos esses aspectos, e eu não estou falando só ali era um caso de segurança mesmo, era uma área difícil nem se quisessem fazer uma reurb lá, não daria. Não. Era uma questão que era óbvio que ia dar uma tragédia. Mas, às vezes, eu estava perguntando, será que compensa, às vezes, fazer aquilo, ou deixar do jeito que tá, ou não, vamos mexer, vamos tirar? Tem que relevar todos esses Mas aspectos. aí eu acho que falta a parte das políticas públicas e eu já falando do planejamento. Por exemplo, quando você fala, eu regularizei um local. Aí vocês falaram lá no começo do episódio, Ana, a gente trouxe um CRAS, vai construir uma unidade Sim. básica de saúde, uma parte de esporte, lazer. Você vê que tá ao contrário? Sim. Que a cidade não se planejou, então ela tá fazendo um planejamento São os paliativos. posterior, né? Assim, Nós estávamos perguntei, discutindo né? isso. Vamos falar, é muito bom essa lei do REURB. Tem que Mas a municipal ou a verificar. federal? A federal. Ah, bom, porque eu também verificar a possibilidade de regularização e regularizar quando é possível. Mas é melhor ainda não ter o que regularizar. É melhor... Exatamente. certeza. É fundamental. O que é bom para o município? Ter uma expansão controlada, Ordenadamente. uma urbanização controlada, perfeita, ordenado, onde o município já vai entregar ali todos os equipamentos para a população, onde não vai gerar vazios urbanos, que é um problema gigantesco para os municípios. Mas aí entra tudo. Entra a Exatamente. fiscalização. Olha, fulano vai fazer um loteamento, que eu acho que entra muito essa sua parte, né? A pessoa vai começar um loteamento do zero. Exato. Quando ela vai, aquele projeto tá lá na secretaria, e aí você fala, olha, vamos aprovar esse projeto. Ah, o município já sabe. Olha, vai ter um loteamento, ele vai ser novo. Mas isso é Que vai trazer, ele já se programa para tudo aquela... Tudo que ele vai aquela- propor. Exato, mas isso é justamente a política pública. Por quê? O município tem que criar essa política para não gerar especulação imobiliária, por exemplo. Exatamente. Tem muitas pessoas, às vezes, que formam esses blocos, esses loteamentos clandestinos, vamos dizer assim, porque não tem a possibilidade de ir lá pagar 100, 120 mil numa terra nua, num terreno, que ela vai pagar IPTU, vai pagar água, você entendeu? Numa Não- localização, Como? muitas vezes, Sim. nada privilegiada, péssima. ruim. E às vezes você falou, como é que se forma o núcleo? Na verdade, ele se forma na mente das pessoas em relação à facilidade Exatamente. que o clandestino ou irregular E proporciona. grande parte desse clandestino ainda, a pessoa vai lá, fura seu poço artesiano, não paga água, tem a sua cisterna lá, não paga esgoto, a luz às vezes é um gato, É, alguma coisa às nesse vezes- sentido. Constrói de uma Grande maneira parte não adequada, não adequada, colocando sim. em risco várias Um pessoas. corredor de Viu? 50 centímetros e a lei fala ruim. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é que é a história do conhecimento, né? Uhum. Hoje a gente tem conhecimento das coisas que são certas e erradas. É lógico que daqui a um tempo pode até alguma das coisas que a gente acha certas hoje serem erradas. Sim. E aí a gente vai ter que também ter uma lei para corrigir isso, mesmo que a gente tenha trabalhado dessa forma por um tempo. Então eu acho que sempre vai existir essas leis, né, como o REURB, que pode corrigir algo que tem um pensamento antigo, né, mas é sempre primordial o planejamento para que as coisas não venham a acontecer, né? Principalmente o que você já sabe. A velocidade com que o poder público atua frente a esses empreendedores e o que ela solicita. E aí eu também quero entrar num assunto, até o Jefferson é participante das comissões na cidade, o Gustavo. Sertãozinho é uma cidade que ela tem um aparato para expansão urbana muito mais célere hoje do que tinha há 2, 3 anos atrás. Mais ou menos 50% do tempo da aprovação de um loteamento, Então, do vocês começo estão ao fim. anos-luz na frente de muitos municípios, porque lá eu vou falar até que vou fazer um elogio à Comissão de Regularização Fundiária, eu chamo eles de guerreiro, porque o corpo técnico é muito pequeno, eles são extremamente esforçados, inclusive a gente tem lá um diretor de planejamento e um engenheiro que fazem de tudo, tem um fiscal ambiental, fiscal de postura, mas é só. Então, assim, vocês estão anos-luz na frente. Até o Daniel pode dizer, ele está na outra ponta, ele é a pessoa que atua em relação às propostas de novos loteamentos e nós estamos na ponta de quem aprova. Então, com o emprego de tecnologia, capacitação do corpo técnico, nós conseguimos reduzir em 50% o tempo de aprovação de um loteamento. Ficando menos burocrático. Menos você fala. burocrático, mais ágil. Só que mesmo assim, nós tivemos um revés muito grande recentemente.
A Câmara Municipal rejeitou o projeto de instituição do estudo de impacto de vizinhança no município. Ah, isso foi péssimo. Sem motivo algum. Eu Simplesmente ia perguntar o motivo e ele já falou assim. política. A irresponsabilidade de 17 pessoas que, teoricamente, teriam que estudar isso e entender essa proposta e acabaram não aprovando por conta de um aspecto político. É 90% das coisas. Não é um problema nosso, isso é um problema geral. Vou até falar pra você, assiste o episódio da EFES do Poder Legislativo, que você vai ver que os procuradores do Legislativo que estavam aqui falaram a mesma coisa. E aí, o que nós perdemos? Nós perdemos a oportunidade de trabalhar desde a ponta. Então tá, a gente sabe que um loteamento de 400 lotes vai fazer um adensamento em uma região que já está deficitária em relação à saúde, educação, lazer. Nós precisamos colocar essa obrigação para que o loteador faça. O poder público, em muito pouco tempo, se continuar dessa forma, ele vai ter dificuldades de assumir todas as responsabilidades que ele cria para si. Por exemplo, a expansão de uma creche, de um posto de saúde, nós estamos falando de obras milionárias. O que sobra no orçamento público municipal para investimento frente à folha e despesas obrigatórias é muito pouco, é um percentual Então, você ínfimo. diz que hoje o loteador ele deveria ter algumas responsabilidades e algumas demandas específicas para ele, para poder juntar junto ao poder público. Certeza, com Não é certeza. justo que eu tenha condições de fazer uma aprovação rápida daquele empreendimento que é com o objetivo de ter lucro, isso não é problema. Sim. Empresas vivem de lucro, isso Sim. tá. O poder público tem que dar esse respaldo. Uhum. Mas que haja uma contrapartida, porque você move, por exemplo, 400, 500 famílias para um local, qual que é a assistência de saúde que ela tem, qual é a assistência educacional que ela tem, lazer. Hoje, para construir uma praça, não estou falando de nada muito elaborado, Aham. Gustavo sabe disso, 2 milhões, 2 milhões e meio. Por que eu não uso isso no SUS? Por que eu não uso no sistema educacional? Por que eu não modernizo? Por que eu não capacito professores? Por que eu não capacito o corpo técnico? E capacitação hoje é tudo. Com esse dinheiro que eu estou fazendo algo que poderia ter sido previamente combinado e exigido desde o começo daquela pessoa que está fazendo o empreendimento. Ainda que não seja tudo, mas parte. Aham. Então essa é uma oportunidade Aquela que nós forma de perdemos. colaboração. Mas aí você falou um negócio, você está falando de um loteamento que vai ser construído. E o termo de compromisso que vocês fazem da REURB? Vocês colocam algum ônus para aquele loteador que loteou de forma clandestina ou irregular? Só para você ter uma ideia, tem um núcleo que vai começar a regularização, que o cara que loteou, ninguém nem sabe onde ele está. Sim. Sabe nem onde ele está. Aí nessas horas, responsabilidade. Ninguém é responsável. Subsidiário, o poder Exatamente. público tem que fazer. Porque tem isso também, tá? Ele tá sendo Hoje o procurado pela judiciário Está não... sendo procurado pela justiça Uma por hora outros fala que é problemas. solidário, outra hora fala que é subsidiário, o poder público nunca sabe o que tem que fazer, se eu faço no lugar da pessoa ou não. Né? E Exatamente. por isso que eu perguntei do termo de compromisso, porque já aconteceu da gente regularizar um lugar que já estava completamente urbanizado, não tinha nada para fazer. E aí ficou todo mundo batendo pino nisso. Aí tiveram uma ideia, pessoal, e falou, não, então por quê? Na época era o diretor de planejamento, que não é o de agora, era outro. Foi uma ideia sensacional. Ele falou assim, a gente precisava arborizar um local. Posso dar essa obrigatoriedade para todos eles? Porque não tem nada para fazer no bairro deles. Todos eles adquiriram mudas, foram no lugar que precisava. Todo mundo e assumiu uma parte da responsabilidade. E foi o termo de fizeram. compromisso. E aí a gente fala do planejamento urbano até nessa parte Exatamente. Para saber o que o pós-urbano, município porque precisa assim, o fazer. município precisa participar Então você daquilo sabe onde é a deficiência, né? para Sim. poder, e aí algo é para saber onde é a deficiência. E algo que o Bruno comentou que eu acho também assim, a gente está falando de cidades pequenas, mas a gente sabe que existem cidades no estado de São Paulo Sim. gigantescas com muito problema Volume em estudo de impacto de populacional, é. vizinhança. Que assim, eu trabalho em cidades grandes, acho que a gente não precisa citar os nomes das cidades, porque são várias no estado de São Paulo, né? Mas eu trabalho em cidades grandes que não têm estudo de impacto de vizinhança, com mais de 2 milhões de habitantes. E aí, o que você faz? Para nós, né, empresa, quando você é o empreendedor e está ali aprovando o empreendimento, para ele não faz, na verdade, tanta diferença ter a contrapartida, porque na verdade para ele é melhor que tenha uma informação clara do que ele vai
custear, gastar, e isso vem do estudo de impacto de vizinhança. Que é prévio à aprovação. Exatamente, do que ficar na pendência do... Exatamente. Agora veio mais uma conta, agora apareceu mais uma história, agora apareceu mais um Exigir valor. coisas que não estão exigidas Mas, ali por desde o exemplo, começo. o loteamento de vocês, a hora que tem a aprovação, tudo, e aí tem aquelas obras de infraestrutura, não sei se vocês fazem isso, aí faz um decreto municipal Sim. com Sim, 2 anos para exatamente. realizar. Sim, sim. Então, vocês entendem, por exemplo, que nesse decreto poderia constar essas realizações. Sim, a contrapartida. Mas se você tiver, só se você tiver critérios objetivos Isso. e um estudo prévio. Então, hoje, Isso, claro. a gente não tem condições de exigir de um empreendedor que ele faça além daquilo que a legislação já aplicável exige. Você fala da legislação municipal, Isso. que É, aí teve aquele problema que não teve aprovação. Não poderia, nessa lacuna de não ter mais a lei, porque eles não aprovaram, vocês usarem a legislação estadual? Porque legislação de estudo de impacto de vizinhança vem do Estatuto da Cidade, né, que é a lei federal, que o município mas precisa cada ter. município precisa ter a Ele sua. fala que precisa regulamentar. regulamentar. É, E nós então- ficamos 2 anos estudando, mandamos o projeto Poder Legislativo e aí importante. ele rejeitou. Isso é uma ferida não curada, tá? Por isso eu tô falando disso. E a minuta Eu ficou- tenho várias, viu? Se ficar aqui, eu fico 3 horas falando de ferida. Não, e importante, foi feito por técnicos, por pessoas 100% capacitadas, técnicos. arquitetos, engenheiros, Não houve advogados. interferência política de nenhuma E natureza você vê a importância que nesse é, né? processo. Nenhuma. Nós estávamos falando de impactos de empreendimentos temporários, de empreendimentos residenciais, de empreendimentos por exemplo, vai abrir uma grande empresa. Ó, chegou uma fábrica chinesa de carro que quer se instalar aqui, vai se instalar próximo a algum local que é habitado. Ruído, trânsito, como é que vai lidar com isso? Nós perdemos uma grande oportunidade. E assim, estudo de impacto de vizinhança, a gente sabe que é a base para um planejamento urbano. né? Adequado. Um bom projeto urbano. Exato. Pra gente Exatamente. finalizar, eu queria que cada um falasse, é importante, porque por mais que seja subjetivo, quem tá ouvindo, às vezes, tem o mesmo sentimento. Eu queria que vocês falassem o que vocês entendem da importância do planejamento urbano e da regularização fundiária para a sociedade, né? A importância do planejamento urbano para a sociedade é trazer uma cidade boa de se viver. Porque um município ela é um organismo vivo. Então ela sofre mutações no decorrer da sua vida. E é necessário esse planejamento urbano que seja planejado tanto essas mudanças e de que forma que essas mudanças vai ser absorvida pela sociedade. Por isso até que o Estatuto da Cidade traz a obrigatoriedade da revisão do plano diretor a cada 10 anos. O plano diretor sendo avaliado a cada 10 anos, o município sabe exatamente o que está acontecendo com a sua malha ali, qual que é a vertente de crescimento, para onde que o município quer ir, o que eu quero atrair para o meu município, que tipo de A empresa. palmada não fica muito longe da malcriação. Né? Exatamente. O planejamento urbano ela é fundamental para se ter uma cidade boa de se viver, não para agora somente, mas para as futuras gerações, para daqui a 50, daqui a 100 anos. Como é que será que essa cidade vai se portar daqui a 50 anos, do jeito que ela está sendo construída hoje? Será que ela vai ser uma cidade que o sistema de esgoto vai conseguir absorver aquilo que eu vou gerar daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, ou vou ter que trocar toda essa tubulação de esgoto? Para isso tem que ter esse planejamento urbano. E da regularização fundiária? É importantíssimo. Ainda mais você que fiscaliza. É importantíssimo ter, sim, a regularização fundiária, mediante tudo aquilo que nós falamos aqui, pelo social, pelo ambiental, pela força jurídica que cada um tenha. Mas mais importante do que a regularização fundiária é não ter novos loteamentos clandestinos. O importante é não ter que regularizar. Exatamente, é muito melhor, porque a cidade consegue crescer ordenadamente, não cria vazios urbanos, não cria essa dor de cabeça depois lá na frente, porque, na verdade, você fala, a prefeitura que vai fazer tudo. Não, na verdade, é o povo que vai pagar tudo, porque o dinheiro da prefeitura é o que sai do bolso do povo. Exatamente. Então, assim, é importantíssimo. Tem, sim, que regularizar aquilo que é possível ser regularizado, mas o mais importante que isso é não ter novos loteamentos para ser regularizados. Talvez o mais importante da nova lei de regularização é que ela veio, na verdade, para conscientizar as pessoas a não fazer mais nada irregular. E um ponto muito importante da lei de regularização no âmbito federal, que ela traz um corte também, Marco né? temporal. Um marco temporal. Sim. 31 de dezembro de 2016.
Até essa data é possível regularizar os loteamentos que já existiam. Aham. Pós isso, não. Uhum. Então, os loteadores clandestinos aí que estão a fim de fazer alguma coisa para poder regularizar no futuro, não existe lei para Vocês isso. que estão ouvindo. Aí vai ter que ser pela Cuidado, 6766, né? É isso normal e tudo mais. Porque hoje a gente tem planejamento. E para você, Exatamente. o que você acha em relação ao planejamento e à regularização? Eu acho que o planejamento, ele, assim, a tradução dele é até bem-estar, né? A gente tem que pensar no bem-estar de todos. Então, se ele é a chave para esse bem-estar na cidade. É como é quando a gente pensa numa casa, né? Como arquiteto, até acho que dá para fazer essa analogia. Quando a gente pensa numa casa, a gente quer planejar a nossa casa, né? E a cidade é a mesma coisa. A gente quer ali planejar, ver a casa ficar bonita, o jardim e tudo mais. E existem, sim, algumas situações da casa no qual você, às vezes, precisa regularizar. E aí a gente vai trazer essa história do REURB, né? O REURB é importante para regularizar, mas é como o marco temporal que vocês falaram é muito importante para poder realmente pôr pontos de até quando aquilo que era errado pode ser admitido. A partir daquilo, não pode, desculpa, você tem uma lei, todo mundo já está sabendo, se você não estava, né? Agora você tá. Eu acho que é meio assim, né? Porque já tá um pouco tarde. A informação tá aí para todo mundo, ainda mais com a internet, com a tecnologia. Falar que não sabia em 2016, né? Então você sabia onde que você tá pisando, onde você estava entrando. Existem, sim, muitas situações, né? Até, eu acho, em relação à documentação, principalmente. Às vezes as pessoas entram numa situação onde elas não sabiam que aquele documento não era realmente a posse, ou não era aquilo que representava como dona daquela casa. E aí a gente tem que trabalhar isso, lógico, os juristas estão aí para isso. Mas a gente não pode fechar os olhos, né? Como planejamento urbano tem que acontecer. Exatamente. E para você? Planejamento urbano, ele não é só importante sob o aspecto de expansão territorial de um município, mas eu acredito que ele tenha bastante a ver com o bem-estar daqueles que vivem lá. Sobre um aspecto de justiça tributária, eu pago, mas eu tenho, eu recebo em troca. Eu não preciso me mudar daqui, por exemplo, que é o caso de cidades dormitórios, para trabalhar em outro lugar, porque esse lugar me oferece saúde de qualidade, educação de qualidade, uma infraestrutura adequada. Eu consigo estacionar meu carro, eu consigo entrar na minha casa, eu consigo ter uma iluminação pública. E é também o planejamento orçamentário, é aquilo que o município tem que gastar para manter esse padrão de vida dos cidadãos. E sobre a REURB, ela é fundamental para dar dignidade a quem é passível de casos de REURB, o que existe e é passível de regularizar, que se faça. Porque é importante que as prefeituras tenham a noção de que o resultado do processo de REURB, ele se traduz em dignidade. Gostei que você usou essa nomenclatura. É a dignidade daquelas pessoas que estão ali já estabelecidas, que têm uma raiz com o local. E se eventualmente dentro desse processo houve má fé de alguma parte, aí a gente vai ter outras legislações que podem punir essas pessoas. E o que o Jefferson falou, o Daniel também, existe um marco temporal que provavelmente daqui a um tempo vai ter que ser revisto. Porque a gente sabe que apesar de todos os esforços e da popularização do assunto, é muito difícil os municípios, com as condições que eles têm, principalmente os municípios um pouco menores, de coibir totalmente a criação desses núcleos. Mas que, de fato, ainda que tenha essa perspectiva, que seja menos, que todo mundo falou muito bem aqui. O importante é não precisar regularizar nada. Sim. Poder, desde o começo, já, olha, nós teremos aqui, esse ano, uma expansão X de território. Para isso, nosso incremento de receita é tanto, nós vamos ter que rever os nossos investimentos em tanto. Outras matérias correlatas, como estudo de impacto de vizinhança, é importante, é muito importante. E você falou de cidades grandes, mas eu acho que nas menores, o impacto é muito maior. Sim, sim, é longo. É muito maior. Mas assim, porque um dia ela vai estar maior. Exatamente. Né? Essa é a questão até de evitar justamente que isso seja desordenado a ponto de ficar insuportável lá na frente. Gente, eu queria agradecer. Vocês não têm ideia de como é valioso o que vocês falaram. Hoje em dia eu acho que todos os municípios vão ter que prestar atenção nisso. Ainda muitos não prestam, mesmo com esse marco temporal, tá? As prefeituras, elas estão deficitárias em relação à capacitação para esse tipo de tópico, porque é um tópico, é alguma coisa de desencarar como uma demanda na administração em que as pessoas não sabem como fazer. Então, vocês trouxeram para a gente
histórias, isso é importante, porque nada como situações já ocorridas, né, como experiência, e também a parte técnica, o olhar técnico de vocês. Eu queria agradecer muito, tá? Vamos marcar outros para falar de outras coisas. Gente, muito obrigada de verdade. Nós Obrigado, eu que agradecemos. agradeço. Obrigada, vocês que estão assistindo, acompanhem a EFIOS nas redes sociais, no site, YouTube, né? Assistam os demais episódios e até logo.